Fala aí, meu amigo Antidemocratics, tudo bem com você? Vamos conversar aqui hoje sobre o documentário, não sei se você já ouviu falar, o tal do Democracia em Vertigem, é isso mesmo. Chegou 1964, a ditadura está aí batendo a porta. O meu marido alemão me disse que isso é a Alemanha de 38. É impossível, gente, nós estamos vivendo o momento da queda da democracia. Ah, se lascar, queda da democracia na cara do cacete. Pessoal, vamos bater um papo aqui rapidamente sobre esse documentário. Não sei se você sabe, mas a semana passada foi lançado na Netflix um documentário chamado Democracia em Vertigem. É isso mesmo, Democracia em Vertigem. Esse documentário passa uma visão apocalíptica do Brasil. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, estamos entrando numa era sem volta de fascismo, de nazismo, e nós estamos à beira de perder a democracia, segundo a visão da pessoa que fez esse documentário. E nós aqui vamos dissecar esse documentário para aquelas pessoas que não querem assistir, porque realmente você vai perder 2 horas da sua vida ao assistir esse documentário, porque é o mais do mesmo daquela narrativa esquerdista, vitimista, de que a democracia, se não tiver gente da esquerda no poder, ela está morrendo. Só é democracia se temos gente de esquerda no poder. Se é direita é fascismo, se é esquerda é democracia. Será que é isso mesmo? Vamos estudar um pouquinho sobre o que ela diz e qual que é a realidade dos fatos. E esse documentário já começa com um erro crasso. Nós precisamos pontuar que o próprio nome do documentário já é uma contradição gigantesca. E por que eu digo isso? Desde quando você que sabe, que acompanha política, vê que a esquerda é democrática? A esquerda nunca defendeu democracia em lugar nenhum do mundo. Vai me dizer que a Coreia do Norte, a República Socialista Democrática da República do Norte, é democracia. Você tem que ter uma família no poder há 3 gerações. Ou talvez Cuba, que as pessoas adoram, veneram, né? Dizem que aquilo ali é o ideal deles, de um país justo. Nós temos a convicção de que Cuba não é democracia nem aqui, nem na PQP. A família Castro tomou o poder e nunca mais saiu, ficaram mais de 50 anos no poder. Essa democracia que a dona Petra, ela espera para o Brasil. E nesse documentário, ela deixa bem claro, desde o início, que tanto ela quanto a família dela, que nós vamos falar daqui a pouco, sempre lutaram por outra coisa, que não a democracia. Os pais dela eram revolucionários comunistas. O pai estudou nos Estados Unidos, veio para cá com a cabeça cheia de merda, estudou Marx, Engels lá e veio para cá. Aí conheceu a mãe dela, que era uma pessoa da oligarquia burguesa brasileira. Ela fala isso, inclusive, para quem não sabe, nós vamos aqui aprofundar um pouquinho mais sobre quem fez esse documentário e por quais foram os motivos que ele foi feito. Essa pessoa que fez o documentário é chamada Petra Costa. Petra Costa, é isso mesmo. Ela é filha de 2 revolucionários socialistas. Ela inclusive menciona no próprio documentário que eles viveram 10 anos mais ou menos na clandestinidade. E aí é interessante que ela usa uma frase que é a seguinte: tanto o pai quanto a mãe, eles se passaram por professores e caixeiros viajantes para construir ali a revolução. Eles estavam batalhando pela luta armada. Todos nós sabemos que esses revolucionários, eles queriam isso, eles queriam realmente acabar com a democracia. Eles não queriam que a democracia fosse à frente, porque acreditavam que aquilo era uma democracia forjada, que foi feita pelos ricos para dominar os pobres, aquela ladainha toda de esquerda. E em dado momento ela cita que o próprio nome dela, Petra, o nome foi dado pelos pais a ela em homenagem ao mentor dos pais. E eu fui pesquisar quem que é o mentor. É o tal do rapaz, o cidadão chama Pedro Pomar. Pedro Pomar, é isso mesmo. E eu fui pesquisar quem é Pedro Pomar e eu fui verificar que ele já era um militante esquerdista já antigo, da década de 30, da década de 40, foi eleito. Ele foi um dos fundadores do PCdoB e ele foi assassinado na época ali do regime militar. Eles entraram de cabeça na tal da luta armada e queriam destruir a democracia. Então é uma contradição em si. A dona Petra, ela fala que a democracia está em vertigem, mas ela apoia os pais e o mentor dos pais que de fato lutaram para a derrubada da democracia e instalar a tal agora me fugiu a palavra, da ditadura do proletariado. Eles queriam instalar de fato uma ditadura no Brasil. Nós temos pessoas que naquela época participavam desse tipo de ação
e hoje já assumem que aquilo realmente não era pela democracia. Nós temos exemplos como o Gabeira falando isso, nós temos aquele lá, o tal do que concorreu para deputado, Eduardo Jorge, o tal do Quero Maconha, ele também era um desses guerrilheiros e eles assumem, ó, nunca pedimos democracia. Nós não queríamos democracia, nós queríamos a ditadura do proletariado. E é exatamente isso que os pais da dona Petra queriam, e ela glorifica os pais ao extremo no vídeo e demonstrando que ela também quer isso. Então como é que a senhora dá o nome de democracia em declínio e coloca aquele clima de trevas, nossa, está morrendo a democracia, blá, 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 blá. Não faz sentido, dona Petra. Poxa, muda de nome aí, esse documentário tem que mudar de nome. Ao longo do documentário, também, a dona Petra faz ela tenta a seguinte estratégia, que é dissociar essa parte, esse núcleo da família dela de esquerda, de militantes ali, revolucionários, da parte oligárquica, da parte rica da família. E dado momento, olha só como que a família dela era envolvida ali ao extremo nos meandros do poder. Ela pega ali, no momento que o Brasil está em construção, Juscelino Kubitschek andando ali onde fica o Palácio do Planalto, em obras, né? Ela mostra, ó, essa menininha aqui, devia ter uns 4, 5 anos, com um lacinho na cabeça, é minha mãe. Ou seja, olha só onde é que estava a família da dona Petra lá desde a construção, antes da construção de Brasília, né? Então nós sabemos também, inclusive, porque ela fala, ela creio que ela se adiantou, porque ela sabia que nós iríamos pesquisar isso, iríamos descobrir isso, ela já se adianta e ela assume que uma parte da família dela é ligada ao Aécio Neves, parece que o avô dela teve um tio que casou com alguém da família do Aécio, uma coisa assim, tem ligação ali da família dela com a família de Aécio Neves. Então não tenta se fazer da parte pura e santa, dona Petra, porque é sua família, então não renega a família. E agora você tem que entender o seguinte, o Brasil vai saber exatamente o que a pessoa quer quando ela lança alguma coisa desse tipo que a senhora está lançando. Nós vamos atrás do porquê. Isso não é fazer ad hominem, não é só para fazer uma análise dos fatos. Então vamos aqui direto à síntese do que é e do que gira, em torno do que gira esse documentário. Se você está acompanhando política nos últimos tempos, sabe que tem uma turma de pessoas gritando Lula livre. É isso mesmo. Que não aceitam que o ex-presidente tenha sido preso, alegam que não tinha prova, que ele é um perseguido político e blá blá blá. Então, esse documentário é mais um panfleto pró-Lula livre. O tempo todo ela glorifica o Lula, coloca ele como um ser, uma entidade superior. Tanto que o documentário já começa com aquele momento em que Lula estava ali dentro do sindicato dos metalúrgicos lá em São Bernardo do Campo. Se você acompanha, você se lembra, ele se negou a cumprir uma ordem judicial, se trancou no sindicato, ele foi contra a lei, contra a legislação brasileira, ele afrontou a justiça, é isso mesmo, ele não se entregou, ele se acha superior à justiça brasileira. Então começa já ali, ela dá a entender que aquilo ali é um momento onde se mostra que a democracia está entrando em declínio, está em vertigem, né? Que é um ex-presidente que está sendo caçado pela polícia, pela justiça, sem dever nada. Então é importante que se frise essa ligação intrínseca dela com aquela elite do poder petista, a elite do poder de esquerda. Desde sempre estavam juntos e ela tinha esse acesso privilegiado. E era justamente isso que o Lula queria. Nós sabemos, ele queria fazer um circo, ele queria fazer um showzinho e ele já pegou ali várias pessoas filmaram. Eu creio que deve aparecer mais coisa pra frente. Esse é só um dos documentários, talvez, que está sendo lançado agora, porque várias pessoas filmaram e Lula queria justamente isso. Ele queria criar uma narrativa de que ele era um perseguido político. E a dona Petra está servindo a esse propósito. Ela está querendo o tempo todo dizer o seguinte, ó, Lula é um preso político, não é um político preso, é um preso político, é um perseguido político, sem prova nenhuma. E todos nós que sabemos, que acompanhamos política, sabemos a verdade. Isso é uma narrativa falsa, existem, pessoal, centenas de provas. E o documentário ele entra nesse ciclo vicioso, fica o tempo todo tentando arrumar argumentos para provar que, de fato, Lula é um perseguido político, Lula é inocente. E tanto é que é esse início ali no sindicato, faz o giro e no finalzinho ela volta de novo para o sindicato, como se estivesse fechando um ciclo, né? Explicando ali para todos o porquê que tudo isso está acontecendo. Que na cabecinha dela é que tudo isso está acontecendo só tinha um único objetivo. Era prender Lula. Inclusive Lula, num dado momento no documentário, fala isso. Olha, só o impeachment da Dilma foi uma farsa, foi só uma justificativa para chegar até mim. É isso mesmo, o cara tem uma arrogância tão gigantesca, é um umbigo tão grande, ele acha que o mundo todo gira em torno do umbigão gordo dele. Ele realmente
pensa isso. Essa trama, ela tenta amarrar o seguinte: Lula, quando ele tentava se eleger e não conseguia, ele era aquele Lula que parece muito com o Boulos hoje, aquela coisa radical. O Lula é muito radical, sempre foi. Só que ele tentou 3 vezes, 3 eleições e não se elegeu. E aí na quarta eleição, onde ele acaba se elegendo, segundo a dona Petra, ele teve que vender a alma ao diabo, teve que fazer concessões, apoiou o livre mercado e aí sim ele ganhou. Não deixa de ser verdade, esse ponto é fato. Lula teve que fingir que era alguém realmente ali ponderado, equilibrado, para conseguir chegar à presidência. E ao fazer esse aceno ao mercado, ele se vendeu a alma dele ao diabo, segundo a visão da cineasta. Ela via que ele, ao mesmo tempo que ele tinha vendido a alma ao diabo, ele estava fazendo bilhões e trilhões de pessoas sair da pobreza, né? Ou seja, ela estava tentando ali passar um pano, justificar, falar assim, olha, tudo bem, ele vendeu a alma ao diabo, mas ele está dando dinheiro, dando comida para os pobres, dando migalha, né? Nós sabemos que ele deu foi migalha para a população. Infelizmente, tentou fazer o pobre ficar comendo na mão dele para que ele se eternizasse no poder. Esse, de fato, é o que aconteceu. Aí passou o tempo e foi aqueles escândalos lá, José Dirceu aparece na trama, que era o número 2 ali, quando aconteceu a história do mensalão. Tanto o Palocci, que está preso, como o José Dirceu, que está preso, nós sabemos que eram pessoas fortes do governo Lula. E da mesma maneira que ela coloca o Lula de uma maneira, aponta um erro do Lula quando ele fez essa aliança com o mercado, ela aponta o erro da Dilma, que foi aquele de fazer uma aliança com o PMDB, que era o maior partido de Brasília, que estava lá no Congresso. E ali ela mostra que o erro da Dilma, pessoa pura e sensata, foi ter feito aliança com o capeta, com o demônio. E nesse momento, uma frase do Lula, assim, que eu queria que você pensasse, você que é cristão, você que acredita em Jesus Cristo, né, que ele é o Salvador, tem uma frase que ela cita, que o Lula falou na época, inclusive, e que você que não sabe, pesquisa para ver. Aí quando foi questionado sobre a aliança com o PMDB, né, porque a base dele questionou, poxa, mas vai se aliar com o PMDB? Aí o Lula falou o seguinte, olha, se Jesus Cristo tivesse vindo na Terra hoje, aqui no Brasil, Jesus Cristo teria que fazer aliança com Judas. Você consegue imaginar, você que é cristão, Jesus Cristo sentado ao lado de Judas? Ó, Judas, é o seguinte, você vai me trair? Pô, Judas, vamos trocar uma ideia, né? Pô, não faz isso comigo aí, o que eu posso fazer para te ajudar? Me ajuda que eu te ajudo aí, Judas. Porra, eu não quero ir pra cruz não, pô, como assim, meu? Ô, você imagina isso? Jesus Cristo negociando com Judas para que ele pudesse se safar? É isso que ele fez. Então você que é cristão, antes de você votar no PT, votar... sei lá, Lula não, porque Lula já uma múmia política, né? Mas alguém do PT, alguém queria indicar. Lembre-se disso, essas pessoas realmente compararam Jesus Cristo com o Lula. Ele realmente tem uma soberba, uma arrogância, um umbigo gigante, o centro do mundo. Ele se compara com Jesus Cristo, esse cara. É isso, é sem noção. É absurdo, é absurdo. Essa trama toda, né, em volta do Lula, também, numa segunda camada, ela faz uma defesa apaixonada da Dilma Rousseff. O tempo todo, ela tenta fazer parecer que Dilma era uma pessoa correta, justa, inocente, queria fazer o certo e pagou por isso, pagou apenas por tentar fazer o correto. E ela, ao tentar fazer essa defesa da Dilma, ela revela que ela tem uma família, como eu já disse, que foi militante, e ela revela que a mãe se parece muito com a Dilma. Elas são muito parecidas, elas nasceram em Minas Gerais e estudaram nos mesmos colégios, né? Nós sabemos que era um colégio de elite, né? Porque a mulher é neta de um dono de empreiteira, é isso mesmo. Essa dona Petra, ela é neta de um dos fundadores da Andrade Gutierrez. Uma dessas empreiteiras que estão enroladas é na Lava Jato, né? Bom, enfim, vamos lá, vamos adiante. E ao tentar associar a Dilma com a mãe, nós percebemos que ela tem aquele carinho, aquela coisa fraternal com a Dilma, e ela leva a mãe até a casa da Dilma para fazer uma entrevista com as duas juntas. E esse momento do documentário, para mim, é um momento crucial, onde conseguimos entender a trama toda e a gente consegue voltar no tempo e entender tudo o que está acontecendo de fato. Ao conversar com a mãe da cineasta, da Petra Costa, Dilma Rousseff acaba fazendo algumas confissões. E se você for assistir o documentário, você vai ver que o rosto da Dilma, ela fica evidente ali o sentimento interno dela que se contradiz. Sabendo que é um documentário pró-Lula, ela não poderia criticar o Lula. Então, ali ao conversar com a mãe da Petra, elas estavam ali divagando sobre o passado. A mãe falou que ele vivia na clandestinidade, a Dilma falou também que vivia, e a Dilma disse, porque eu sinto falta dessa liberdade da clandestinidade. Nós sabemos o que é a tal liberdade da dona Dilma Rousseff. Assaltava bancos, ela roubava, sequestrava, era uma terrorista. Ao continuar a conversa com a mãe da Petra,
Ela pergunta para ela, tá, como é que foi essa questão de você entrando para a presidência e tal? A Dilma fala o seguinte, olha, eu nunca quis. E aí a cara dela se fecha. Realmente você percebe que aquilo é verdade. E quem acompanhou sabe, na época ela realmente não queria. A Dilma nunca concorreu a nada. Ela nunca se candidatou nem a síndica do prédio. Ela não tinha um perfil político. E aí a mãe dela pergunta, tá, mas e você não reclamou, não cobrou? A Dilma fala o seguinte, o Lula nunca foi de falar muito, ele nunca falava nada, ele era de política feita, política pronta. Ou seja, você aí que está assistindo, que é feminista e que pede Lula livre, saiba que ele não deu nem o direito de escolha para a primeira mulher que foi presidente da República. Ele impôs, ele obrigou, ele deu uma ordem. Um homem, um macho escroto, segundo a senhora que é feminista, ordenou que a mulher fosse presidente, não deu nem o direito de escolha para ela. Falou assim, ó, você vai porque eu tô mandando. E você vê na cara dela assim uma insatisfação com isso. É nítido na hora que ela fala isso, o olhar de tristeza dela. Então, se você realmente aí, que é feminista, continua pedindo Lula livre, pense duas vezes. Estou revoltado quando eu assisti esse documentário, foi o seguinte. Para quem me conhece, sabe que eu militei, eu trabalhei forte pelo impeachment, desde o início. Aqui em Santa Catarina, eu fui a primeira pessoa que organizou a manifestação pró-impeachment, já em 2014, logo após a vitória dela. E ela coloca todas as pessoas que, assim como eu, saíram às ruas para mostrar sua indignação, sua revolta com tudo isso, ela coloca assim em segundo plano. Você foi só um idiota que foi utilizado pelos poderosos lá em Brasília para fazer o joguinho do poder. Mas se você tiver o mínimo de bom senso e tiver honestidade intelectual, você vai fazer uma pesquisa e você vai ver que a classe política toda não queria o impeachment, porque eles sabiam que na hora que caísse ela, ia cair todo mundo, ia ser um castelo de cartas, ia o que está acontecendo, tá todo mundo indo pro buraco. Então Brasília relutou um monte para aprovar o impeachment. Nós batalhamos muito, nós fomos ali, ó, aguerridos, o tempo todo enchendo o saco. Quem me conhece sabe, eu fui para Brasília, fiquei acampado em frente ao Congresso Nacional, sabe, fomos caminhando de São Paulo a Brasília para pedir impeachment, fomos acolhidos, o primeiro pedido de impeachment acolhido foi o que nós, a rua levou, não foram os políticos, o primeiro pedido de impeachment fomos nós, as ruas, que fomos lá bater na porta dos gabinetes e falaram assim, ó, nós queremos essa mulher fora. Aí esse Neves foi expulso de um caminhão, de um carro de som lá na Paulista, ele tentou ali fazer uma graça, o povo botou ele para correr. Que classe política que domina essa que o povo bota para correr? É falsa a sua alegação, é mentirosa a sua alegação. Nós ficamos indignados já lá atrás. Inclusive a senhora fala que o Aécio, ele abriu as portas do inferno quando ele foi questionar o jogo democrático, não é isso? A senhora menciona que ali quando ele questionou a lisura das urnas eletrônicas, ali ele deu start para aquele monstro engolir todo mundo. Só que a senhora não fez o mínimo esforço de pesquisar, que o Aécio não queria. O PSDB não queria, falou, não, deixa quieto isso aí. Aí, por pressão das ruas, o povo vai, questiona assim. Por que o povo questionou? Isso a senhora não cita também, né? Ninguém queria a Dilma de volta, ninguém sabe como é que ela ganhou. E aí estranhou-se porque o Aécio vinha numa crescente, aí quando faltava uma semana, 10 dias para a votação do segundo turno, o senhor Dias Toffoli, e para você que não sabe quem é Dias Toffoli, pesquise também, que você vai saber que esse cidadão, ele foi por anos advogado do Partido dos Trabalhadores. Ele é um advogado, ele só carimba, ele está no STF, infelizmente. Eu, assim, me dói falar isso, admitir isso, mas nós temos um alto escalão do poder uma pessoa que está ali para defender os interesses próprios e daqueles que o colocaram ali. Uma semana antes da votação para o segundo turno, ele mudou as regras do jogo democrático, alegou que porque tinha a questão do fuso horário, eles iam ter que fazer uma apuração a portas fechadas. Que país sério do mundo que faz uma apuração desse tamanho, de tamanha importância, a portas fechadas, onde meia dúzia de pessoas só acompanham? Não existe isso, é impensável isso. Isso levantou a ira da população, não foi da classe política não foi do Aécio não, foi de mim, foi da Lohana que está aqui, foi todo mundo que saiu na rua. Ficamos indignados com isso e fomos para a rua reclamar. E aí Brasília teve que engolir seco e seguir o que a rua estava pedindo. Então não vem dizer que é errado a gente questionar o jogo democrático. Nós estranhamos porque a regra do jogo mudou. O jogo democrático mudou aos 45 do segundo tempo. Não pode, isso não existe, um país sério isso não pode acontecer. E foi isso, dona Petra, que despertou esse monstro, que pra mim é a coisa melhor que aconteceu no Brasil, que as pessoas estão se interessando mais por política. A pessoa lá no fundão do Brasil percebeu tudo o que está acontecendo. E isso é maravilhoso. E isso é a prova de que o seu documentário é uma fraude, porque na verdade a democracia não está em declínio, não está em vertigem.
A democracia está em ascensão. Porque hoje nós temos uma democracia que de fato as pessoas acompanham, participam. Antigamente as pessoas ficavam ouvindo futebol, discutindo bobagens. Agora não, as pessoas vão no boteco tomar cerveja e ficam discutindo política. As pessoas sabem o nome de todos os ministros da justiça, sabem o que é um chefe da Casa Civil, sabe? É importantíssimo, isso é uma democracia viva. Agora, para a dona Petra, tá em declínio, tá em vertigem, porque a esquerda está sendo cobrada, a esquerda está sendo tirada do poder. E para ela, no momento, assim, o tempo todo no documentário, ela passa essa mensagem. Olha, se é democracia, é de esquerda. Se é de direita, é ditadura. É gente querendo tomar dinheiro dos pobres, querendo matar negro, querendo estuprar mulheres, querendo matar homossexual. É isso que eles fazem, eles contam uma mentira 1000 vezes para tentar fazer aquela mentira virar verdade. Isso aqui é mais documentário para as pessoas de esquerda que estão enfiadas na universidade, mostrar para os alunos lá, ó, vamos todos aqui assistir hoje Democracia em Vertigem, vocês vão entender o que está acontecendo no Brasil. As aulas de sociologia têm agora uma ferramenta nova, Democracia em Vertigem. É só isso, é um panfleto para falar para esse público e tentar enganar os outros que não acompanham. E aí a Dilma, ela cita que a economia entrou em parafuso, só que ela não fala que é culpa da Dilma, ela até dá uma pinceladinha, mas a culpa foi da Dilma, porque ela se colocava como uma economista, mas é uma péssima economista, afundou a economia. E aí quando afundou a economia, ela diz que, a Petra diz que a Dilma, ela ressuscitou aquele ímpeto, né, revolucionário, tentou voltar às origens da esquerda. Aí vamos acabar com essa política de austeridade, como se tivesse dinheiro sobrando, né? Ou seja, o PT queimou todo o dinheiro, roubou e queimou, e jogou dinheiro, o país entrou em parafuso, aí a questão das commodities internacional, o preço caiu. Commodities, para quem não sabe, são os produtos agroindustriais, arroz, feijão, milho, que o Brasil importa muito. E aí o preço caiu lá fora e parou de entrar muita grana. E aí o pré-sal que ela colocou em dado momento, que era uma esperança, que depois virou uma maldição, não saiu nem do papel, porque o Brasil não tinha tecnologia, não tinha dinheiro para cavar e para buscar o pré-sal. E aí é o seguinte, ficou só a promessa. Aí essa maldição, que é o pré-sal, engoliu a esquerda e aí tirou, porque os empresários malvadões queriam aquilo para eles, enfim, aquele blá 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 todo. E aí essa aliança com o PMDB derrubou a esquerda. Quando a Dilma tentou voltar às origens dela, aí começou a afundar, porque aí, olha só o que ela fala, os poderosos de direita, né, os oligarcas, os ricos, os milionários, o poder político, cortou um braço, segundo a visão dela, para se manter no poder. E nesse braço estava as empreiteiras, né, que inclusive o avô dela faz parte, é dono de uma, né, cortou o braço, né, ó, vamos queimar aí os empresários grandes aí, que se dane, e aí nessa o Lula vai junto. Olha só, quem são as pessoas, cadê? Tipo assim, é um absurdo tão grande. E aí, segundo a dona Petra, a Dilma só caiu porque ela tentou voltar aquela Dilma revolucionária, vou olhar pelos pobres, tenta passar um paninho para salvar a Dilma, como eu já disse, ela tem uma sensação de carinho pela Dilma que parece com a mãe dela. É absurdo, não é real e isso precisa ser pontuado, você precisa saber disso. E para concluir, porque senão vai ficar muito extenso, daqui a pouco tá com 2 horas também o meu vídeo, eu não quero que você perca aí também tanto tempo para entender o que é essa porcaria desse documentário. Ela chega num ponto do documentário onde ela, né, volta àquela origem da ideia dela, volta ali para o sindicato dos trabalhadores, naquele momento em que Lula foi preso, ela passa para a condução coercitiva, como o povo lutando contra, nossa, coitado do Lula, enfim, mostra a casa do Lula revirada, como assim a casa revirada, nossa, aí em dado momento também ela pega e mostra aquele momento tenso da nossa história, que é o momento onde aparecem aquelas conversas entre Dilma e Lula, onde Lula estava sendo grampeado, e veja bem, Lula não era Dilma que estava sendo grampeada, a justiça tinha autorização para isso, fazia parte do processo de investigação. E olha só como que o Lula é, assim, ó, por aí você que não sabe dos detalhes, você vai ficar, para e raciocina. Ele nem falava pelo telefone dele, ele tinha medo do quê? Tinha medo do quê? Ele usava o telefone do motorista dele, ele achava que estava limpo se falasse pelo telefone do motorista. Aí estava grampeado o telefone do motorista dele, do segurança dele. Aí flagraram aquela conversa dele, uma conversa nem um pouco republicana com a Dilma Rousseff. Naquele momento, se fosse um país, mais uma vez, se fosse um país sério, a presidente tinha caído ali. Porque o que ela se propôs a fazer? Ela ligou para o Lula, mandou para ele um emissário, o tal do Bessias, com um termo de posse
da Casa Civil. Em dado momento, inclusive, ela mostra uma ligação, mais uma vez mostrando que ela tinha uma ligação intrínseca com o poder, uma ligação do Lula para alguém que não sabe quem, dizendo assim, olha, querido, eu acabei de ser nomeado aqui pela Dilma como chefe da Casa Civil, é isso mesmo. Dando a entender que é uma coisa lícita. Quando não é. Ela estava tentando fazer com que ele escapasse da justiça. Por quê? Com o cargo de ministro, ele ganhava um foro privilegiado e ele escapava das investigações. Ia ser igual o Renan Calheiros, está lá até hoje, porque é protegido pelo esse absurdo. Em país sério nenhum do mundo existe isso. Isso sim que é democracia em vertigem. Como é que pode o presidente tentar afrontar a justiça, achar que é maior que a justiça? Lula se acha acima das leis. Não, senhor Lula, você não está acima das leis. Bom, é isso. Eu vou encerrar por aqui. Espero ter ajudado você aí que não quer assistir o documentário, porque quando eu postei nas minhas redes sociais que eu tinha assistido, as pessoas, eu nem vou assistir isso aí. Então agora você já pode saber exatamente o que acontece no documentário. Aí você decide se vai assistir ou não. Mas é importante que você, como eu já disse, continue na luta, não desista, não esmoreça, porque eles são resilientes. Então, o mínimo que nós temos que ser também é resilientes, mostrando, apontando as mentiras deles a cada dia, a cada momento. É cansativo? É, mas pensa que você está trabalhando para o futuro dos seus netos, dos seus filhos, para um Brasil melhor. É nisso que eu acredito. Eu tenho 2 filhas, eu não quero um país para elas onde alguém que está no poder faz esse tipo de coisa. Eu quero um país onde eu tenha liberdade, eu tenha justiça, integridade. Eu estou trabalhando muito por isso e eu sei que você também está. Pessoal, um grande abraço para todo mundo.